mais de 4 décadas, uma sonda audaciosa abandonou os limites de nossa Terra, carregada de sonhos e de uma vontade inabalável de explorar o desconhecido. Lançada em 5 de setembro de 1977, a Voyager 1 transformou-se no mensageiro silente de uma era em que a humanidade ousou desafiar os segredos do cosmos. Hoje, essa mesma sonda, que já percorreu bilhões de quilômetros, envia uma mensagem que vibra com o eco de mistérios e inquietações, despertando tanto fascínio quanto o temor de cientistas e entusiastas. Ao iniciarmos nossa jornada, somos imediatamente envolvidos por essa narrativa marcada por aventura, risco e descoberta. Imagine, por um momento, a vastidão do espaço interestelar, um ambiente onde os limites do tempo e do espaço se confundem. E pense que, a essa imensidão, a Voyager manteve sua missão: viajar, observar e comunicar. Durante 46 anos, ela serviu de ponte entre a Terra e o universo, carregando consigo não só instrumentos precisos de investigação, mas também o disco de ouro, um relicário contendo sons e imagens que refletem a essência da vida em nosso planeta. Contudo, a paz aparente desse trajeto linear foi subitamente quebrada por um sinal que jamais poderíamos ter imaginado. Em 2025, momentos críticos nas operações da sonda, devido a desafios técnicos e a necessidade de economizar energia, levaram à reativação de propulsores que permaneciam inativos há décadas. E, nesse contexto tenso, a Voyager 1 nos enviou uma mensagem perturbadora, um aviso sutil e ao mesmo tempo assustador, que ecoou como um sussurro vindo do abismo do espaço. Enquanto os controladores da missão na NASA se reuniam em torno dos monitores, uma mistura de emoções tomou conta do ambiente: surpresa, preocupação, mas também uma curiosidade quase irracional. O sinal, descrito de forma poética como um tsunami cósmico, provocava em seu interior uma sensação de mistério sem precedentes, uma força invisível que, mesmo a bilhões de quilômetros de distância, afetava o meio interestelar. Esse fenômeno, associado a ejeções de massa coronal do Sol, trouxe à tona questões profundas sobre a dinâmica do universo e os perigos que espreitam no vácuo do espaço. A mensagem em si era enigmática. Não se tratava de um mero dado ou de uma simples anomalia técnica. Era um comunicado carregado de significado, repleto de nuances que sugeriam a existência de processos cósmicos ainda pouco compreendidos. Cientistas de todo o mundo passaram a analisar cada bit de informação, debatendo fervorosamente as possíveis origens daquele eco espacial. Será que se tratava de um aviso, uma manifestação dos mecanismos internos do universo? Ou, quem sabe, uma tentativa, mesmo que automática, da sonda de nos alertar sobre algo que ainda não conseguimos decifrar? Essas questões se transformaram em combustível para investigações que misturavam ciência e filosofia, num diálogo constante entre o conhecido e o desconhecido. À medida que os especialistas mergulhavam nas análises, surgiram teorias inovadoras que tentavam explicar o fenômeno. Alguns apontaram para a ideia de que as ejeções de massa coronal, típicas de nosso Sol, poderiam ocasionar perturbações de grande escala no espaço interestelar, perturbando até os recantos mais distantes onde a Voyager 1 se encontrava. Outros, porém, se deixaram levar pelo mistério, sugerindo que o sinal poderia ser a primeira comunicação de um tipo totalmente diferente, uma mensagem vestigial. Talvez um eco de civilizações antigas, ou ainda, um aviso sobre os limites do que entendemos por espaço e tempo. Essa variedade de interpretações, longe de enfraquecer a análise, estimulou um debate profundo e enriquecedor, revelando a complexidade inerente ao conhecimento humano e ao universo em si. Ao olharmos para essa saga, percebemos que a Voyager 1 representa muito mais do que um simples objeto tecnológico. Ela é o símbolo da audácia humana, do desejo constante de ultrapassar fronteiras e desafiar o desconhecido. Cada componente, cada transmissão e cada anomalia observada servem de lembrete de que,
Apesar do progresso científico, ainda somos aprendizes diante da grandiosidade do cosmos. A mensagem que recebemos recentemente, com todo o seu mistério, reacende essa inquietude fundamental, nos fazendo refletir sobre nosso lugar em um universo vasto, por vezes implacável. Nesta investigação, cada detalhe conta. Os registros históricos, as medidas precisas dos instrumentos, o inabalável rigor das análises científicas, tudo se une para criar um quadro que nos desafia a pensar além das fronteiras convencionais. Enquanto imagens de arquivos antigos se misturam com animações modernas que ilustram trajetórias interplanetárias, a narrativa se tece em camadas, revelando tanto a trajetória técnica da Voyager quanto a profundidade emocional e cultural de sua missão. O passado e o presente dialogam de forma intensa, recordando-nos que cada avanço tecnológico se inscreve em uma história repleta de desafios, acertos e, inevitavelmente, de mistérios. Nesse ponto central da narrativa, o conflito se torna palpável. A tensão entre o conhecimento que acumulamos ao longo dos anos e o enigma que, de repente, emerge para nos desafiar. É como se o universo sussurrasse uma verdade que, por muito tempo, permanecerá oculta. Os cientistas, imersos em longas horas de análise e debate, enfrentavam dúvidas e incertezas, mas também uma esperança intrínseca de que toda descoberta, por mais aterradora que seja, traz consigo uma oportunidade de aprendizado e de crescimento. A impossibilidade de responder a todas as perguntas lançava uma sombra de inquietude, mas também incendiava o espírito investigativo que sempre moveu a humanidade em direção ao desconhecido. Conforme as investigações se aprofundavam, a comunidade científica começou a se mobilizar para construir uma resposta mais abrangente. Diversos especialistas, vindos de áreas tão diversas como a astrofísica, a engenharia espacial e até a filosofia, colaboravam na tentativa de entender os recortes fragmentados daquela mensagem enigmática. Em meio a debates acalorados e análises meticulosas, emergia uma verdade simples, porém poderosa. O universo é um lugar repleto de surpresas, onde cada nova descoberta abre portas para incontáveis outras questões. Enquanto acompanhamos os trabalhos minuciosos dos pesquisadores, somos convidados a refletir sobre o significado desse diálogo silencioso entre a Terra e o cosmos. A Voyager 1, ao atravessar as fronteiras do espaço interestelar, assume o papel de embaixadora de nossa espécie. Seu percurso é um testemunho de coragem, resiliência e da incessante busca humana por compreensão. A mensagem recente, com sua perturbadora ambiguidade, reforça essa narrativa, lembrando-nos de que o conhecimento é uma jornada contínua, sempre permeada por desafios e surpresas inesperadas. O impacto dessa mensagem vai além das implicações científicas. Ela nos toca emocionalmente, despertando sentimentos profundos de admiração, mas também de inquietação. Em um mundo cada vez mais acelerado e dominado por certezas imediatas, somos confrontados com uma verdade que ressoa através dos tempos. O desconhecido continua a ser um campo fértil para a imaginação e para a investigação. Cada nova informação enviada pela Voyager 1 funciona como um lembrete de que, mesmo depois de décadas de exploração, ainda há muito a descobrir, muito a questionar, sobretudo, muito a aprender. Neste cenário de mistério e descoberta, a comunicação da Voyager 1 se torna um verdadeiro convite para a reflexão. Ela nos desafia a olhar para o céu com olhos renovados, a questionar o que consideramos certo e a cultivar uma curiosidade que transcende o imediato. A mensagem, com sua mistura de beleza e terror, nos mostra que o universo não é apenas um vasto vazio, mas um espaço dinâmico, repleto de fenômenos surpreendentes e de segredos esperando para serem desvendados. Ao refletir sobre o que foi revelado, lembramos das palavras que, de certa forma, ecoam no silêncio interestelar. Após 46 anos de viagem pelo espaço, a Voyager 1 envia uma mensagem misteriosa que intriga cientistas e entusiastas. Essa frase encapsula a essência da nossa jornada.
Uma trilha marcada por desafios, descobertas e a constante presença do enigma. Cada transmissão, cada dado coletado, funciona como uma peça de um quebra-cabeça cósmico, que, mesmo incompleto, nos instiga a imaginar a vastidão de possibilidades que o universo oferece. A resolução desse conflito não se apresenta em respostas definitivas, mas em uma aceitação profunda de que o mistério faz parte da condição humana. A Voyager 1, com sua trajetória solitária e sua mensagem enigmática, nos ensina que não precisamos ter todas as respostas para seguir em frente. Em vez disso, o valor está em continuar explorando, questionando, sobretudo, aprendendo com cada novo olhar lançado para o desconhecido. E assim, à medida que nos aproximamos do desfecho desta investigação, a narrativa se resume a uma reflexão sobre a persistência da curiosidade humana. Somos convidados a participar dessa aventura, a abraçar a incerteza e a celebrar a beleza inerente ao mistério. Cada descoberta, por mais aterradora que possa parecer, é um passo em direção ao esclarecimento e à compreensão da nossa existência em meio ao infinito. As imagens de arquivos históricos da sonda, intercaladas com representações digitais surreais de sua jornada interestelar, reforçam visualmente essa conexão entre passado e presente. Vemos a Voyager 1 deslizando pelo espaço, como um viajante solitário em uma jornada sem fim, carregada de lembranças e de um legado que nos desafia a repensar a grandiosidade do cosmos. O som de cada transmissão, mesmo aquele que provoca inquietação, é um lembrete constante da nossa capacidade de sonhar e de explorar, mesmo quando confrontados com o inexplicável. Com o encerramento desta narrativa, resta uma mensagem clara e profunda. O universo é um campo onde a ciência e a emoção se encontram. Onde o medo do desconhecido se transforma em um convite à descoberta. A comunicação da Voyager 1, misteriosa e ao mesmo tempo inspiradora, nos lembra de que cada passo rumo ao infinito é uma oportunidade para expandir nossos horizontes e desafiar o status quo. Ela é o símbolo eterno da busca por respostas que, embora sempre parciais, nos enriquece e nos impulsiona para frente. Enquanto a sonda continua sua silenciosa odisseia, somos lembrados de que a verdadeira importância de sua missão não reside apenas nos dados coletados, mas na chama da curiosidade que ela incendeia em cada um de nós. É um chamado para abraçar o desconhecido com coragem, para celebrar tanto as vitórias quanto os enigmas que emergem ao longo do caminho. O legado da Voyager 1 é, em última análise, um convite para olhar para o céu e deixar que sua vastidão nos ensine sobre a beleza e a complexidade do universo, acima de tudo, sobre a própria essência da humanidade. Ao finalizar nossa jornada por esses relatos, a reflexão se mantém viva. O cosmos é infinito e seus segredos são tão variados quanto os anseios que carregamos em nossos corações. Somos todos viajantes em uma trajetória repleta de mistérios, onde cada transmissão, por mais perturbadora que seja, representa um convite para explorar, compreender, finalmente, transformar o desconhecido em uma fonte inesgotável de inspiração. Descubra os segredos que a Voyager 1 continua a revelar sobre os mistérios do universo.